Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo, não é, aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, de segunda a sexta-feira, você acompanhando a gente aqui neste horário da 1h30 da tarde, horário tradicional do debate político e da discussão dos assuntos e dos temas que formam aí a pauta da cidade, da nossa região metropolitana, né, da Baixada Santista. E os temas de interesse nacional também discutidos e debatidos aqui diariamente, né? E lembrando que a gente tem sempre uma reprise, né? Diariamente também, claro, de segunda a sexta, às 8 da noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Muitos temas importantes hoje ligados aí à questão do trabalhador, como já é habitual na nossa programação de sextas-feiras, né? E hoje um pouco mais direcionado à área portuária, não é? O andamento aí do Porto de Santos, questão dos empregos, da empregabilidade, né? Postos de trabalho, enfim, muitos foram perdidos ao longo do tempo, ou muitos outros podem ser perdidos ainda, infelizmente, aqui para a cidade, para a Baixada. E também a questão dos acidentes, né? Acidentes que é um assunto antigo na área portuária, mas que volta à pauta aí, vira e mexe, com casos graves, inclusive óbitos, né? Ocorrendo aqui no nosso porto. E vamos também, claro, na nossa caótica tabelinha aí do Covid, lembrando que os casos estão aumentando, estão crescendo assustadoramente outra vez, né? E fica aqui a torcida para que não haja necessidade aí de fechamentos, né? E que as coisas possam ser resolvidas de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Mais uma vez com a gente aqui, Thelma Rodrigues, advogada, né, da área trabalhista e que está com a gente nesta sexta-feira aí para esclarecer mais uma vez esses assuntos tão importantes para o trabalhar. Prazer revê-la, doutora Thelma. Tudo bem? Meu. Estou realmente feliz em te ver. Muito obrigado. Um pouco triste porque o Altair nos deixou, mas não temporariamente. Nos deixou. Temporariamente. Está lá conosco Fizemos aqui. o programa na sexta-feira passada. Verdade. E realmente uma despedida, mas temporária, porque em breve estaremos juntos. Claro. E sempre, você fez muita falta, como sempre. Fui bem substituído. Não, com certeza, mas fez muita falta. Muito obrigado. E sempre lembrando aqui que o Boturão deu esse espaço. Opa! Né, agradecendo. Hoje, né, exceção, quinta-feira, mas na verdade... É verdade. Falei na sexta-feira, verdade, né? é toda sexta-feira. Até uma aqui, já sexta-feira. falei da sexta-feira. Hoje é quinta, gente, pelo amor de Deus. É que eu venho sempre toda sexta-feira. Então, o Boturão, aqui o programa cedeu esse espaço para os sindicalistas. A gente está sempre direcionando aí para a área do trabalho, em todas as áreas. Nós já tivemos aqui inúmeros sindicalistas expondo os problemas da nossa região, não também só da nossa região, mas do Brasil inteiro, né, num todo. E agradecendo o Boturão aí, esse espaço. Fazemos que é muito com valioso. Tá? E lembrando também do nosso querido doutor Francisco Aloisi, a gente brinca aqui, o Chicão, que não pôde estar aqui porque ele está aí em Brasília, enviando contatos, convidados aqui para o nosso programa também. E é isso. O Vinagre, nosso colega, que está aqui já também, os nossos colaboradores, agradecendo sempre. E os convidados, eu não vou falar hoje, vou deixar você apresentar, claro. Porque hoje nós temos uma mesa aqui excelente, principalmente nessa nossa área aí de Porto, como você já começou a falar. Pois é, Porto que segue aí sendo a mola mestra da economia da cidade, né, da região metropolitana. Bom, doutor José Stalin, também advogado, também da área trabalhista, né, professor universitário, também mais uma vez colabora aqui com a gente, participa conosco, brilhanta aqui a mesa, né? Tudo bem? Prazer revê-lo, Stalin. Prazer é todo meu estarmos aqui novamente nesse programa, com a sua participação, Oba. Que é o âncora mais famoso aqui da nossa região. É isso, quem me dera. Sempre tratando de assuntos candentes que interessam a nossa região, particularmente hoje falando do Porto, no sistema multidisciplinar do trabalho, com os problemas naturais, enfim, muito gratificante participar desse programa. Importante a presença do Zé Stalin, da doutora Thelma e, claro, também muito importante a presença do Francisco Nogueira, o Chico Nogueira, não é? Chico do Setaporte, presidente do sindicato, não é? Eu já vou falar o nome, que tem que respirar fundo, tá certo? Para a gente tocar o nome todo aqui do sindicato. Já vou falar uma vez só, hein, Chico? Uma vez só. Chico, vereador reeleito pelo PT e que, com muito prazer, participa aqui da nossa mesa branca com fundo azul
nesta quinta-feira. Prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer, Boturão. Queria parabenizar pela iniciativa desse espaço para a classe trabalhadora possa ter voz, né? E também apresentar as suas reivindicações, os seus problemas que ocorrem em todas as categorias. Cumprimentar aqui o doutor Stalin, doutora Thelma, e dizer que é um prazer estar sempre presente aqui na Santa Cecília, no seu programa também. Obrigado. Obrigado pela presença, né? E antes de falar o nome do sindicato, né, vamos à tabelinha, nossa caótica tabelinha do Covid-19. Cidade de Santos, de acordo com o boletim de ontem à noite, apresenta 24.308 casos, com 741 óbitos. Baixada Santista, como um todo, 66.217 casos confirmados, 2.340 mortes e, como a gente faz sempre aqui, né, a gente se solidariza com todos os familiares, com todos os amigos, enfim, os parentes que perderam aí as pessoas queridas durante esta pandemia aqui na Baixada Santista. Em São Paulo, repito, são números impressionantes, né? 1.184.496 casos, 40.927 óbitos e no Brasil 5.947.403 confirmações, 167.497 pessoas perderam a vida no Brasil. Os índices, claro, do Brasil são oficiais, a gente sabe que é uma defasagem muito grande, porque há aí uma diferença enorme entre os casos realmente ocorridos e aqueles que são registrados oficialmente, que não acontece em Santos. Em Santos é talvez uma perda aí de 2%, 3%, enfim, né? Lamentável, e há que se tomar um cuidado terrível, porque o Covid voltou a incomodar bastante aqui no país. Bom, o Setaporte, vamos lá, é o Sindicato dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Tá bom para você, Thelma? Tá ótimo. Já Olha, não é brincadeira. Familiarizados, né? Em Gostou, Santos, né, doutor? São Interessante. São vários sindicatos aqui, então. Muito bem. Antes da gente falar exatamente sobre esse tema da área portuária, né, que envolve a todos nós, preocupa a todos nós, aqui santistas e da região, tem alguns assuntos importantes ligados diretamente ao trabalhador, aquele que está aí aguardando aí o 13º, né, Thelma? O governo definiu que o 13º vai ser integral para trabalhadores que tiveram seus salários cortados, né, diminuídos, enfim, durante esse período da pandemia, né? Pelo menos isso, né? Graças a Deus, né, eles lançaram uma nota técnica, que acho que nós comentamos na semana passada, né, doutor Stalin, a respeito disso. É acertado, lógico, que tem que pagar pelo último salário. E integral, né, que seria uma injustiça aí, se fosse feito de uma outra forma. Os contratos que teve jornada reduzida e salários, né? E os contratos que foram suspensos, eles ficaram sem computar o período, né, que foi suspenso o contrato. Mas, assim, tinha que esclarecer esse ponto para que não se quisesse também reduzir de quem teve a jornada e o salário, devido a essa medida provisória que foi feita e que algumas empresas usaram lançaram mão, né, desse método para poder continuar suas atividades. Então, seria muito injusto querer reduzir, não pagar integral o salário do trabalhador. Até porque, em muitos casos, houve uma redução até drástica de salário, né? Dependendo de quanto ele ganhava, porque a parcela do seguro-desemprego ela tem um teto. Então, realmente, o trabalhador ia sair prejudicado. E foi acertada aí essa decisão. E vamos prosseguir, né, nessa dificuldade ainda, que tem ainda a discussão também das férias. E vamos ver como vai ser o fim, né, dessa confusão. Nossa. Olha, o fim, Deus queira que seja bom, né? Um final feliz, né? Como os filmes de Hollywood antigamente, né? Bom, doutor Stalin, foi uma boa decisão para o trabalhador, né? Foi. Pelo menos isso. Nós né? tínhamos alertado isso na semana passada. Agora fala-se em integralidade, isso pode gerar alguma confusão. Principalmente no caso daqueles que tiveram o contrato suspenso. Por quê? Suspenso o contrato, esse período não é computado. Então, persistia a dúvida, como será efetuado o pagamento? O pagamento é proporcional aos meses trabalhados. Agora, vem um outro fator, qual seria o valor?
Qual seria o valor? Seria, porque nós temos, quanto ao 13º, o valor vigente em dezembro. Ele é apenas parcelado em 2 oportunidades. Então, como é que ficava essa situação? Bom, a questão, então, que nós direcionávamos é que o valor do salário integral. Agora, precisamos considerar também a questão da proporcionalidade em função da suspensão. Essa questão da suspensão é até interessante também, porque nós poderíamos analisar por uma outra ótica. O governo utilizou a expressão suspensão. Será que foi suspensão mesmo ou interrupção do contrato de trabalho? Tem diferença aí? Tem diferença. Drástica A suspensão diferença, não há né? incidências. Não há incidência. Já a interrupção existe a obrigação de pagar. Suspensão, não há incidência de interrupção. Interrupção tem que pagar. existe, tem que pagar. Ah. Então é uma questão assim, o governo deixou um hiato aí, agora veio esclarecer, mas fala em integralidade, mas a integralidade depende ainda de discussão. Evidentemente que agora ninguém vai discutir isso, porém, lá na frente, com certeza, o trabalhador prejudicado irá bater na porta do Poder Judiciário para declarar realmente o que deve ser pago ou o que ele deveria ter recebido. Bom, é uma luz no fim do túnel, aí melhora um pouquinho, né, Chico? Na realidade, o trabalhador tem sempre buscado a justiça depois para tentar minimizar a perda, né? Nós sabemos que toda medida provisória, até mesmo lei, muitas vezes são ambíguas, né? Tem várias interpretações e, às vezes, nesse momento de crise, de economia baixa, as pessoas estão precisando, ela recebe o que tem que receber na hora. Depois, como o doutor Stalin colocou, com certeza muitas pessoas poderão ir lá na justiça buscar e tentar buscar, né? Porque na realidade não é nada líquido e certo, mas sim é uma chance de você rever aquilo que foi interpretado. Muito bem. Principalmente nesse detalhe hoje que eu tenho salientado aqui, que o Poder Judiciário tem feito, na aplicação da lei, antes vem a interpretação. A interpretação hoje não está sendo mais sistemática, está sendo apenas literal, o que é um absurdo. Enfim, mas é o que está acontecendo, né? Pois é. Bom, e com relação aos empregados com contrato suspenso, então, vocês explicaram, né? Cálculo proporcional, né? De acordo com o número de meses trabalhados. Acho que está, mais ou menos, está em dia, né? Está correto, né? Não há muito o que nós podemos fazer? O que determina a legislação, né? Não tem como, né? Se ele não trabalhou, ele não vai receber. Houve uma pandemia, uma excepcionalidade, né? Que é o argumento agora que todos usam para não ter que pagar nada, aliás, né? Ninguém quer pagar nada. Então, muitas vezes, a lei ajuda, porque se a lei diz que são computados o período trabalhado e ele não trabalhou, né? E como o doutor Stalin bem alertou, quando foi feita agora, inclusive, a nota técnica, eles já colocaram suspensão, porque suspensão e interrupção tem um abismo, né, entre os dois que é muito relevante para o trabalhador. Então, nessa questão das férias, o trabalhador, para variar, vai sair no prejuízo, não tem outra saída. Ainda tem outro detalhe também. E aqueles que tiveram redução de jornada? Qual seria o valor? É integral? Então, isso não consta seria, aqui veja bem, seria o salário atualmente praticado, seria a média dos salários recebidos ou seria o salário efetivo que foi reduzido? Quer dizer, na verdade, o que tem que ser aplicado é o salário integral do trabalhador, não o reduzido. A verdade é essa. Pois é. Isso não tá esclarecido aqui? Eu acho que aqui, na nota técnica, ficou esclarecido que ele tem que receber integral. O 13º. Então, o 13º, chegamos num ponto pacífico, né? Pagamento integral. Se ele tem... Se ganhava 1.500, tem que receber 1.500. A questão surge exatamente isso. Qual é o valor em dezembro? Ora, ele que está com redução de jornada, o salário dele está reduzido. Ele terá que receber o salário reduzido? É claro que não. Ele tem que receber... A integralidade que fala aí é o valor efetivo do salário dele, não o reduzido. É bom esclarecer isso. Isso consta lá na nota técnica? Aí é como a nota técnica... Tem a pegadinha. Ela tem as pegadinhas, mas
se sentir prejudicado, é como o doutor Stalin está falando, vai ter que bater lá as portas lá da Justiça do Trabalho para poder resolver essa questão. Mas né? tem um adendo aí que vocês podem até esclarecer, e as convenções do acordo coletivo que poderão sanar esses problemas também. Pode, de repente, os acordos e convenções coletivas dos sindicatos poderão, dessa forma, onde se lê a nota técnica, coloca que... Eles colocaram isso na nota técnica, que acordos, as convenções e tal, também vão poder falar sobre isso, decidir ali sobre isso. É importante. Isso é importante. Muito bem, outra... Até para suprir, né, essa questão que o doutor Stalin levantou, né, na questão da redução de horas, vai computar ali. Então, acho que no acordo, como o Chico está lembrando, vai poder já decidir essa questão também. E outra notícia que é boa também, né? A Thelma estava conversando comigo há pouco, essa situação aí da declaração de insuficiência de recursos, ou seja, a pessoa não tem condições de pagar um advogado para assessorar, enfim, né? Basta que ela apresente, então, um comprovante, né? À justiça para ter a tal gratuidade, né? De justiça, ou assessoria gratuita, né? Da justiça. Isso é o que a gente está comemorando é porque antes da reforma nós já usávamos essa declaração. O trabalhador tem lá o seu advogado particular, vamos colocar no caso é o advogado particular. Ele assinava uma declaração informando que não tem condições de arcar com os custos e a justiça isentava, já tinha um amparo legal para tudo isso. Só que o que aconteceu depois da reforma? Obrigou o trabalhador a pagar as custas, impôs, né? A reforma, a deforma lá, ela impôs ao trabalhador o recolhimento não só das custas, como também da sucumbência, quem perde agora paga, enfim. Mas aqui, o que eu estou comemorando? Na verdade, uma decisão lá de Curitiba, né? A nossa República, a República Federativa lá de Curitiba, mas de onde foi saiu muito a Lava bom. Jato. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho, e eu acho que é interessante. Por quê? Porque isso daí, ele vai respingar, né, doutor Stalin, como o senhor gosta de falar sempre, essas decisões, elas começam a avançar para todos os outros tribunais. Então, ou seja, de uma certa forma, já que não julgaram a ação direta de inconstitucionalidade que está lá aguardando, tem essas decisões dos tribunais que vão pacificando, ou seja, o trabalhador, né, começa a ser isentado desse ônus, que tá ocorrendo muito, né? Inclusive, eu tenho processos que você pede até a desistência e o juiz vai lá e condena o trabalhador a pagar as custas do processo. Então, é um absurdo, Eu nem vou me estender muito nessa questão de custas, eu começo a ficar, eu perco a minha razoabilidade. Aí o meu professor ali, né, Chico foi meu professor na faculdade, vai me puxar a orelha. Porque tem horas que nós não conseguimos entender. Como o juiz consegue, numa pandemia, condenar em custas o trabalhador? Não, me explica. Excepcionalidade, pandemia, todo mundo está sofrendo, hein? Mas o trabalhador, claro, ele pode perder o processo e pagar as custas, e se não pagar, vai penhorar a conta do trabalhador, porque ele acha que o trabalhador está lá de marginal, que ele reclamando, né, direitos, né, na Justiça do Trabalho. Então, está acontecendo muito custas para o trabalhador pagar, inclusive quando é procedente em parte, nós já falamos isso aqui também, procedente em parte, o que o trabalhador perder, ele vai ter que pagar. Então, quer dizer... Acaba não recebendo nada. Não é verdade? E o pior não é isso. É quando todo mundo está falando, olha, a pandemia está aí, o trabalhador está sendo reduzido a jornada, salário, e ainda vem juiz e me manda o trabalhador pagar custas. Isso é uma brincadeira, né? É a tal deforma, né, doutor? É a deforma trabalhista, né? Mas essa informação é boa, né? Mas volta a insistir nessa questão da interpretação literal da lei e não dos princípios que regem todo o direito social, particularmente o direito do trabalho. Nós estamos violentando tudo aquilo que se construiu durante 150 anos. Essa que é a verdade. Chico, para completar aí?
Eu acho que essa reforma trabalhista ela só veio complicar a vida de todo mundo, né? Eu acho que só está ganhando mesmo o grande empresário que apostou nessa retirada de direitos, porque você ir para a Justiça do Trabalho é um direito, você reivindicar aquilo que você acha que você não foi pago durante o seu período laboral dentro da empresa. E assim, você sempre, a rigor, sempre teve lá causas que o trabalhador perdia, que a doutora está colocando, e ele não pode ser penalizado porque ele reivindicou. A decisão foi lá, quem deixou de perder foi a empresa não pagou nada, não teve prejuízo. E muitas vezes não consegue produzir a prova. Exatamente, é muito difícil produzir prova e tem casos que o trabalhador tem elementos de prova, mas é testemunhal, muitas vezes não chega aí por represário, não quer ficar dando depoimentos e acaba sendo prejudicado. Eu acho que isso que a doutora colocou é fundamental para que a gente restabeleça a democracia nesse país. Porque a reforma trabalhista realmente acabou com esse direito do trabalhador. Pois é, mas nos Estados Unidos, né, não existe essa coisa da legislação trabalhista, como gosta de salientar aqui o doutor Stalin, não é? Tem aí um segundinho para você encerrar o bloco aí, falando dos Estados Unidos. É verdade. O Michel Temer, quando fez essa lei, ele realmente penalizou o trabalhador brasileiro. Num país em que dos 200, na média salarial do brasileiro é R$1.000, enquanto a pretendida equiparação com os norte-americanos, lá o trabalhador, a média lá em nossa moeda é 12.000, foi uma pena que o Trump não fez a reforma lá, né? Porque teria que fazer lá, porque eles estão ganhando muito, nós é que estamos ganhando pouco, né? Agora, fizeram a reforma aqui, quando deviam fazer lá, né? Porque R$1.000, a média do trabalhador brasileiro é muito pouco, insignificante. O intervalo e a gente retoma a sequência do ponto de vista, já já. Muito bem, sequência do ponto de vista com a doutora Thelma Rodrigues, com o doutor José Stalin, advogados trabalhistas, com o nosso Francisco Nogueira, o Chico Nogueira do Setaporte, não é? E a gente, o Stalin quer fazer uma pergunta, eu queria só encaminhar uma primeiro aqui. Ao Nogueira, saber se a Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério da Economia tem uma participação atuante no Porto de Santos. E nada. Atualmente. Na realidade, a retirada do Ministério do Trabalho e colocando como secretaria já fala tudo, porque você não tem assistência nenhuma, não só para o Porto. Nós tínhamos uma Secretaria de Portos, que era um ministério, que fez com que os portos brasileiros crescessem. E hoje você não tem mais Secretaria de Portos, também é outra secretaria, ou não tem mais Ministério de Portos, tem uma secretaria que também não dá o resguardo que é necessário para os portos brasileiros. No mundo do trabalho, todos, não só portuário, mas todas as categorias estão refém agora, não tem... Haja vista que a Fundacentro em Santos fechou, que era ligada à Secretaria do Ministério do Trabalho. E a Fundacentro ela fazia um trabalho muito bom aqui em várias categorias de treinamento, a questão de segurança, e praticamente aqui não temos mais. Então, assim, não tem nenhuma assistência para os trabalhadores portuários. Ô Chico, Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, agora virou Santos Port Authority, né? Mudou o que dessa... Só mudou a forma de falar. Só a nomenclatura. Só. Só mesmo? Nada Porque não mudou nada. Doutorão, foi importante você falar esse nome que a gente tem discutido tanto no meio sindical como na Câmara Municipal. O motivo de mudar um nome que pronúncia em inglês e pronúncia em português. Mas, na realidade, a prática é a mesma. A prática hoje, aqui nós sempre colocamos os cabides, né, que vem de fora, pessoas que não conhecem o porto, não conhecem a cidade, e a gente percebe que não mudou nada. Na realidade, teve uma proposta do governo que está atual de ser um governo técnico, né, e não é. De fato, você percebe que não tem uma conversa com a cidade, não existe um planejamento que possa mostrar não só para a Santos, mas para a região, um planejamento de desenvolvimento econômico, que nós estamos precisando. Praticamente nossas cidades aqui, não só Santos, mas as cidades aqui vizinhas estão sucateadas, porque o Porto é o grande empregador de Santos. Nós não estamos vendo um grande planejamento de empregabilidade, só vê muito marketing, falando que vai ter emprego
na celulose, Porto 380, enfim, vai ter várias propagandas, mas de 360, fato... 360. E aí não tem nada de concreto. Haja vista que o TCU já fez um acordo cobrando as autoridades portuárias, não só do Porto de Santos, no Brasil todo, pedindo estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental em todos os portos, para os novos contratos. Não é só falar no papel, vai ter tantos empregos, tem que provar. Tem que provar, e a viabilidade econômica e ambiental. Então, tem um acordo do TCU recente que fala sobre isso, inclusive, por conta do PDZ, o sindicato fez uma denúncia no TCU que esse PDZ não teve estudo técnico de viabilidade econômica e social e ambiental. E o TCU acatou. Quem promoveu, quem produziu, quem definiu o PDZ? Foi o Ministério? Foi o próprio Ministério. Do transporte, de infraestrutura, né? Ou seja, continua aquela situação, o cara está lá em Brasília, está em Brasília, exatamente. Faz uma reunião lá com meia dúzia de interessados. Faz o plano de desenvolvimento. Discute em Brasília, mas não discute com a cidade. É isso, é mais ou menos isso. E a grande característica é que a discussão não é técnica, né? É meramente de interesses, né? E isso que dificulta tudo. Agora, eu gostaria também de saber, nessa situação, quer dizer, nesse conflito de interesses natural, principalmente na questão de meio ambiente, como é que fica, no caso de descumprimento da legislação vigente, ainda vigente, ou de normas coletivas de trabalho, o sindicato, que providências o sindicato toma para punir ou para fazer a empresa voltar a um status normal, legal? Como funciona isso atualmente? Atualmente, doutor Stalin, na realidade o sindicato, como eu mesmo disse, o Ministério do Trabalho foi extinto. Você tem aqui a gerência que atua, e os servidores são muito atuantes, mas com um efetivo muito reduzido, né? Você propõe mesas redondas, pede fiscalização, mas é insuficiente o efetivo para poder dar conta da demanda. E a gente tem recorrido ao Ministério Público, doutor. O MPT, né? Para que ele possa atuar, fiscalizar, que ele possa encaminhar, inclusive e chamar para a mesa de conversa, negociação. E o Ministério Público tem atuado muito firme aqui nessa situação. Na questão ambiental, também recorremos ao Ministério Público Ambiental para que ele possa dar orientação, nós enquanto trabalhadores, e de que maneira que a gente possa mitigar esses riscos aí que existem na área portuária, né? Interessante, também. Muito bom. Doutorão, Porque, na verdade, houve esse sucateamento do Ministério do Trabalho já é antigo, ele vem sendo progressivamente. Agora, transformado numa secretaria, respondendo ao Ministério da Economia, então a coisa complicou demais. Ficou muito gigante e sem amparo nenhum. É assim como a gente vê. Chico, e a questão dos acidentes no porto também? Tem tido muito acidente, nós estamos acompanhando aí pelas notícias, com óbitos, alguns, infelizmente, e também muitos acidentes com trabalhadores. Isso dentro, o teu pessoal é fora, né? Fora dos navios. Dentro e fora está acontecendo. Você não acha que está aumentando? O que está acontecendo aí no porto, Chico, na tua opinião? Quais são os setores mais perigosos, que mais preocupam para o trabalhador? Acho que o porto todo é um porto... A atividade portuária no mundo todo ela é uma atividade insalubre, perigosa, de manuseio de carga, requer um amplo treinamento dos trabalhadores, a questão de segurança, mapeamento de risco. E o que a gente percebe nesses últimos meses agora, doutora Thelma, a gente teve um efetivo reduzido geral no porto. Dá para se notar, por conta do Covid, tem vários trabalhadores afastados, teve suspensão de contrato, teve toda essa questão que a gente já discutimos aqui na mesa, que afetou o porto, porque o porto não parou. O porto é uma atividade essencial e ele não parou, então teve uma sobrecarga. Inclusive para a MP ditada só para os portos. 945. Então, assim, uma MP voltada para o porto, nesse sentido de você manter o abastecimento do país, no sentido das cargas que entram e que saem, mas o efetivo reduzido, você também, quando tem um efetivo que não é o ideal, você tem um risco muito maior. Você corre um risco maior porque
as cargas entram e saem, você tem que fazer a velocidade dela, escoar ela. Então você tem que ter essa agilidade. Isso acaba criando algumas falhas de segurança, com certeza leva à questão dos acidentes. Quando se fala em um acidente, você pode fazer, são 20 possíveis acidentes, corre um acidente fatal. O que é possível acidente? A pessoa está numa atividade de risco, não está cumprindo as normas de segurança, não teve o checklist, ele está correndo risco. Ele pode fazer tudo e não acontecer nada. Mas se ele continuar nessa tendência, com certeza uma hora acontece um acidente fatal. Isso é acidente de trabalho, né? Mas tem os acidentes que é incêndio, explosão, e aí o porto é um porto que pode ocorrer isso também. Parece até que o TCU recomendou a ampliação do número de policiais bombeiros aqui no Porto de Santos, agora recentemente. Talvez isso tenha uma notícia de 3 dias atrás. Saiu uma reportagem aqui no Jornal da Cidade dizendo que nós temos uma defasagem de mais de 1.000. Mais de mil, exatamente. 1.000 e poucos em função do porto. bombeiros, especialmente por conta da área portuária. Chico, Teve o incêndio da Ultracargo que nós tivemos praticamente aí. Quanto tempo durou? 10 dias? 10 dias lá, a gente não conseguiu combater porque não tem um bombeiro suficiente na cidade especializado para combater as cargas inflamáveis, perigosas dentro do porto. Você lembra o que era lá, Chico, que pegou Foi fogo? lá... Qual era o produto que... Foi, Eu não vou me lembrar agora. Era gasolina, tinha acetileno, tinha um produto altamente inflamável na Ultracargo ali. E teve críticas aqui importantes, né, dizendo que a legislação não era cumprida, né, pela empresa. Porque você tem um tanque aqui, Thelma, cheio. Ao lado você tem que ter um tanque vazio. O outro lado você tem que ter um tanque vazio. Aí você tem um tanque cheio. Aí o tanque cheio, aí o outro vazio, aí o outro vazio. É assim, para cada um cheio, um vazio de cada lado. Não é? E dizem que isso realmente não estava acontecendo. Agora, ninguém vai provar isso nunca. Né? Ô Chico, e me fala mais uma coisa, querido. E essa questão se essa área é tão perigosa, se o trabalhador está tão exposto, por que os operadores, né, nós vamos, até estava comentando com você lá fora, é uma propaganda de geração de empregos, Porto 360 graus, e por que até hoje não se paga a periculosidade, que os operadores não pagam a periculosidade para os trabalhadores no porto? Então, isso aí, na realidade, tem várias ações tramitando, né, doutora? Inclusive, na última instância, e ações que já teve até ganho de causa, mas então, não paga. Inclusive, aquelas perito, do adicional tudo. de risco ficou dito pelo não dito, porque ele falou que teria que ser pago quando os vinculados recebessem, para todos os receberem. Só que nenhum vinculado recebe, e essa questão, ela, como nós estamos comentando aqui, é fato que é perigoso, que o trabalho é insalubre, que é tudo. Então, o que acontece, assim, Chico, na tua opinião, que os operadores não pagam esse adicional, que seja de periculosidade, que é menor, 30%, e não de risco, que seria maior, 40%? Tem a diferença da periculosidade para o risco? É porque isso aí foi normas, houve já convenções, o pessoal da Codesp antigo recebia esse adicional de risco, que está englobado tudo. Tanto o perigoso, inflamáveis, quanto o insalubre. Quando ele recebe só a periculosidade, seriam só os explosivos, que não é o caso do porto, porque ali tem tudo, né? Ali é um mix de tudo. E então ficou o adicional de risco, por quê? Porque é mais vantajoso para o empregado no percentual de 40%. E isso acabou já faz tempo, a briga está até hoje aí nos tribunais e tal, acho que tem uns 20 anos se arrastando aí nos tribunais. Teve uma decisão esse ano que também não disse nada, mas assim, a periculosidade que, em tese, eu vi uma operadora em Itajaí aí, mas isso só foi uma propaganda de contratação de trabalhador que iria pagar periculosidade, colocaria no olerite, né? Mas, assim, aqui no nosso porto, maior da América Latina, todos sabem aí das atividades desenvolvidas que são perigosíssimas, né? O que justifica essa recusa, não vamos pagar, está integrado, né? O avulso, eu acho, o avulso tem muito isso, né? De que já está lá integrado no salário, mas o trabalhador vinculado, digamos, esses outros O vinculado tem algumas empresas que já estão pagando, devido até a algumas decisões judiciais
foi colocado dentro do meu sindicato em acordo coletivo. Né? Tem empresas que segregaram as cargas, e tem um armazém específico para aquele tipo de carga, e quem trabalha naquele armazém ganha. Então isso já tem algumas empresas que já estão trabalhando, até por conta das ações, que é um passivo trabalhista que vai se arrastando. Então, na área do avulso, a gente percebe que ainda, por conta dessa dúvida, está dentro do pacote, mas não está. Na realidade, o mais prejudicado é o trabalhador avulso, que não recebe, porque ele trabalha sazonalmente, muitas vezes, e para você calcular isso, muitas vezes, o risco, qual foi o período de risco que ele teve? Porque ele hoje está numa carga que é perigosa, ou amanhã não está, e por aí vai. Então, ele vai ter que fazer um cálculo de todas as atividades que ele fez e qual a porcentagem que ele foi exposto para que ele possa ter o direito. Isso é meio confuso, o trabalhador entender isso. Então, por isso que a gente luta pelo adicional de risco. Porque o risco é iminente a qualquer momento, em qualquer carga. Porque se explodir um terminal do porto, ele vai atingir tanto quem trabalha ali como quem não trabalha. É o risco do local onde você trabalha. A periculosidade e a insalubridade, há essa questão da perícia, que a perícia muitas vezes não decide, você tem o tempo de exposição muito pouco, a carga passa aqui, fica aqui o meio-dia, ele vai embora para outro país e você não consegue ter esse risco mensurado. Muitas vezes a decisão judicial é dessa forma. E por conta disso, muitas vezes não são pagas. Por isso a gente coloca na convenção. Tem colocado nos acordos coletivos e colocado que a esses trabalhadores que já estão ali, naquela atividade, daquele armazém ou dentro daquele pátio de container, normalmente os containers têm feito. Agora a atividade de granel é mais difícil conseguir. Eles não reconhecem que o granel é risco e é altamente inflamável, o açúcar, a própria soja, e a gente tem se tornado um porto de graneleiro aqui na nossa cidade que tem dado muito prejuízo ambiental para a gente também. Porque eu vejo muita propaganda de operador, está chegando isso no porto, mas vendo muito lado dos operadores e não dos trabalhadores. Verdade, né? verdade. E isso eu acho que é importantíssimo, né, o pagamento desse adicional aí. A questão simples, nada é simples. Por que existe diferença entre o porto organizado e o porto que não é organizado? O caso de Cubatão. O trabalho é idêntico. E, no entanto, um tem direito e o outro não tem direito. Na questão do porto também, observa-se o seguinte, que é consertado até através das normas coletivas. Ou seja, uma atividade é desenvolvida sobre um determinado grau, vamos dizer, de periculosidade ou insalubridade, quando em atividade. E em momentos, aquele setor está desativado. Então, aquela obrigatoriedade do mapa de insalubridade e periculosidade é sempre variável. Então, através da convenção coletiva ou acordo coletivo, conserta-se esse detalhe. Aliás, como fez a Petrobras muitos anos atrás em relação ao adicional de periculosidade. Periculosidade para todo mundo, inclusive para aqueles que estão lá na Avenida Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Mas aí tem um problema, é a questão no tempo da aposentadoria, né, que como é que fica o PPP? O fato de você receber o adicional não significa que você trabalhou sob aquelas condições. Aí é um problema a ser resolvido aí pela justiça, né? Mas é um fato interessante. Pois é, vamos fazer um rápido intervalo, né? Na volta a gente continua aqui conversando, né, com a doutora Thelma, com o Zé Stalin, com o Chico do Setaporte, a respeito dessa situação que envolve o Porto Santos, a ligação com a cidade, que já é uma discussão eterna, né? E, além de tudo, um problema seríssimo que é a geração de emprego e renda aqui para nós, né? Voltamos já já. Pois é, muito bem, a gente sabe que o Porto de Santos, né, gera muitos negócios, né? Negócios milionários, né? E todas as cidades portuárias, talvez uma exceção aqui, outra exceção ali, enfim, mas todas as cidades, as regiões portuárias pelo mundo afora, são cidades que têm bastante emprego, né, que têm dinheiro circulando, né, que têm os impostos pagos, aí, a prefeitura podendo oferecer serviços inúmeros, enfim, isso não deixa de acontecer em Santos, esse aspecto, né? Mas a cidade rica, enfim, movimentando muito dinheiro, isso já não acontece mais há muito tempo com a perda do mercado de trabalho que a gente teve aqui. A gente tinha 70 e tantos mil, 80 mil trabalhadores portuários, né?
Stalin não vai me deixar mentir aqui de jeito nenhum, porque é dessa época também. Eu sou da época de comer misto quente misto quente com suco de laranja nas lojas americanas, tá certo? Viu aquele centro da cidade borbulhando, mas gente que não acabava mais, enfim, até a área portuária lá embaixo, enfim, trânsito danado, circulando. Isso, evidentemente, que mais de 20 anos que vem diminuindo, minguando. Então, o que a gente quer saber também, Chico, é essa situação aí, porque a gente olha para o Porto, vê que o Porto continua cada vez exportando mais, cada vez gerando mais negócios, mas aqui no nosso mercado de trabalho a coisa não evolui, né? Doutor, na realidade a gente tem percebido aí já há algum bom tempo, como você mesmo disse, essa mão de obra portuária diminuindo cada vez mais. Mas posso dizer, nos últimos 3 anos, isso se agravou com vários aspectos, na questão economia do país, né? Porque o Porto é um termômetro da economia do país. Quando tem entrada e saída de mercadoria toda hora, você tem as transações comerciais geram divisa, riqueza e também geram emprego. Com a economia baixa mundialmente, você tem uma queda natural. Mas a própria proposta dos governos que está aí, o governo Bolsonaro, ele tem colocado o Porto de Santos como um porto concentrador de carga do agronegócio. E isso, para nós, é muito ruim, independentemente da automação, independente das questões tecnológicas, que já tira a mão de obra, essa atividade ela gera muito pouco mão de obra. E as atividades que foram se encerrando, que nem o Terminal da Libra Terminais, o Terminal da Reldrimar, e aí agora estão querendo fechar o Terminal da Dequimar, né? E tem o Terminal da Marimex também, estão querendo tirar dali. Então, assim, são mão de obra que gera... Desculpa te ter, mas já te retiraram, né, no PDZ a Marimex? Não, no PDZ já tiraram, inclusive, tanto ela como a Bandeirante, que é a Dequimar. E essas atividades geram muito emprego, direto e indiretamente. Libra, Rodrimar, Dequimar e a Marimex. A Marimex. Essas 4 estão fora aí desse período. A Libra já fechou. A Libra já fechou. A Libra já fechou, A Libra fechou e ali, na época do fechamento da Libra, eu lutei muito para que aquele terminal continuasse um terminal de container, para que pudesse gerar a mesma mão de obra que estava ali. Gerava em torno de 2 mil trabalhadores direto e uns 4 mil indireto, porque o container, cada container cheio, ele vai se tornar um vazio e depois vai para o terminal de vazio na retaguarda. Então ele gera emprego no terminal de vazio, repara, aí é uma cadeia produtiva, né? Já o granel não tem essa atividade. Granel você vem do trem, coloca no armazém, navio, chip load e acabou. Então muito pouco mão de obra se coloca no granel. E na celulose também. Então nós falamos que ali teria que ter um terminal de container, não foi aceita a proposta. Hoje vai ser um terminal de celulose e vai gerar menos emprego. Já o emprego da Rodrimar, não se sabe o que vai ser ali, está praticamente parado, lá aquela licitação lá, não sabe como que está. O terminal da Dequimar, que é Bandeirantes, também vai ser entregue e vai dar origem a um terminal de fertilizantes no meio da região de Outerim, do lado do Concais, que é isso que a gente tem uma preocupação muito grande, que não vai gerar, além de não gerar emprego, vai gerar um risco muito grande para a região ali, para a cidade toda, que vai armazenar amônia dentro não amônia, vai armazenar amônia dentro, é uma coisa futura. Hoje em torno de 9 milhões de toneladas que é armazenado hoje no Porto de Santos, vai atingir 13 milhões de toneladas de amônia. Então, isso é preocupante para a gente da forma que está sendo colocada. Agora, a questão de você tirar a Marimex de onde está hoje e você criar uma pera ferroviária ali, um ramal ferroviário, quanto emprego gera um ramal ferroviário? Quase nada. Hoje a Marimex emprega ali em torno de 1.600, 1.700 pessoas direta, fora indiretamente que os caminhoneiros que vão buscar carga lá, que são os autônomos. Então, quase 5 mil caminhoneiros autônomos que dependem daquela atividade. Então, eu acho que é uma discussão do PDZ sem discutir com a cidade, sem discutir com os empresários que realmente já era emprego na cidade. Isso é preocupante, Boturão, porque nossa cidade já está mais empobrecida por conta do Covid agora também, muito desemprego na cadeia do comércio. É preocupante, mas não é novidade, né? Exatamente. É assim desde sempre. Exatamente. Desde que o Porto foi federalizado.
né? cada vez mais tirando a autonomia da cidade. Tinha uma portaria do TCU onde obrigava a autoridade portuária a discutir com as cidades portuárias no sentido do desenvolvimento econômico, ambiental. E aí o ministro Tarcísio criou uma portaria, que é a portaria 61, onde ele tira toda essa possibilidade de discussão com a cidade. Então, nós perdemos a nossa autonomia. Logicamente, isso fere o Pacto Federativo, porque cada atividade, tanto Estado, município, União, tem as suas particularidades, tem que ser observada, tem que ser respeitada. Nós temos uma cidade que está dentro, um porto dentro de uma cidade, não uma cidade dentro do porto. Então, nós temos pessoas Às vezes aqui. eu tenho dúvida, viu, com relação a essa... E que a gente tem a dúvida, porque é isso que ocorre para nós. Caramba, esse porto manda mais do que a cidade. Por isso que eu tenho defendido essa discussão na Câmara permanentemente, no sentido da cidade e os órgãos da cidade, a autoridade, a OAB, enfim, está se manifestando, porque não podemos deixar isso acontecer. É muito desemprego e assim, a degradação também ambiental é muito grande. Já está acontecendo. Já está né? acontecendo, já tá exatamente. acontecendo porque eles já estão, o PDZ já é fato, eles já estão articulando, celulose já está aí, já foi. Mas é isso que eu estava te falando, eles só falam dos milhões que estão chegando, da criação de emprego, geração de empregos. É muito marketing. Então, esse marketing está praticamente zerando a preocupação com os trabalhadores e com os empregos, na verdade. Então, qual a solução? Nenhuma, porque os nossos deputados federais e estaduais aí têm que ajudar, entrar nesse corpo a corpo também, acho que é a única saída. Inclusive, eu vi no Diário do Litoral que parece que o túnel vai virar realidade o túnel lá, né, aqui na nossa Ligação região. seca. Santos agora, a lenda urbana, a maior lenda urbana do planeta. Nessa gestão, né? Então, ou seja, eu acho que vamos nos preocupar, sim, mas eu acho que o trabalhador está em primeiro lugar, né? Essa é a preocupação. Vamos gerar trabalho. Como o Chico está falando aqui, nós temos perdido postos de trabalho, não é? E não está criando. E o que está vindo é muito pouco para o que está sendo extinto. Verdade, verdade. Então, Pois não, Stalin? Então, eu observo o seguinte, que aliás, até diante da explanação do líder sindical, eu observo o seguinte, que quando criou-se a lei de organização dos portos, o Porto de Santos começou desorganizado. Quer dizer, fizeram um loteamento aqui sem ocorrer uma distribuição racional das empresas para exploração, né, dessas operações do porto. Começou assim. Nessa oportunidade, 50 mil trabalhadores perderam oportunidade de trabalho, naquela época, mais de 20 anos. No mundo, de um modo geral, o que a gente observa é o seguinte, a população cresce e as novas tecnologias também impactam. No Brasil, direto. Na Europa, houve uma redução da população, ou se manteve ou reduziu, mas as novas tecnologias impactaram. No Brasil, pior, a população cresceu muito, né? Estamos quase 220 milhões e as novas tecnologias impactaram. Há 20 anos atrás eu já preconizava que chegou a época da gente repensar a nossa sociedade. Por quê? Vamos dizer, falando do porto, um número considerável de trabalhadores em atividade direta e vamos dizer assim, um quadro de reserva, também remunerado. Para que haja uma distribuição equânime de renda para a sustentação, manutenção do povo. Isso daí, fatalmente, mais dia, menos dias, vai acontecer, não só no porto, mas de um modo geral, com o trabalho no Brasil. Eu não olho o mundo porque cada país tem uma visão diferenciada, mas aqui nós temos que já pensar tecnicamente na organização, sem ideologias, eu estou falando socialmente, claro, tecnicamente, porque nós temos que resolver isso para o futuro. Aliás, desde já para o futuro. Aliás, devia ter sido pensado isso há 30 anos atrás, antes dos trabalhadores serem iludidos, enganados com conversa mole, não é? Porque isso ia ser uma coisa, um atropelamento, como aconteceu. Existem portos do mundo, o Chico sabe muito bem, né? E você não vê ser humano, não existe mais ser humano, né?
Existem ali um cara numa sala, digitando, uma outra pessoa ali atrás com ele, na outra lá o outro contém uma coisa, e vai tudo mecanizado, né? São países que têm um outro desenvolvimento, uma outra economia, né? Até um outro equilíbrio social, é completamente diferente, né? Aqui a gente tem uma necessidade tremenda, né? De gerar emprego, gerar postos de trabalho, e infelizmente... E alguns anos atrás começou a redução, né? Foi. 48 horas semanais, passou para 40, tem empresas praticando 36. Então vai chegar uma época, dentro desse contexto de evolução, nós vamos trabalhar 1 ou 2 dias por semana para dar a oportunidade do nosso irmão fazer isso, e assim sucessivamente. Agora, o custo, evidentemente, vai ser distribuído entre todos, né? E eu ainda insisto, sem falar em ideologia, estou falando tecnicamente por uma questão da sobrevivência do ser humano. Agora, acho que fundamentalmente esse PDZ aí, não sei, a cidade teria que encontrar um caminho aí de se levantar contra isso, né? Gerar emprego seria importante para todos, sim, seria importante para todos. Tomara que a gente conseguisse reverter isso, mas eu acho realmente não é fácil, muito difícil. Agora, a questão do PDZ é uma questão de saúde pública, né? Questão de preservação ambiental, eu acho que aí tem caminhos, né, Chico? Tem, doutor, estou até com um acordo aqui, um liminar do TCU, onde o Setaporte implementou com a denúncia, né, na época, que não tinha estudos de viabilidade técnica, econômica, e social e ambiental, e justamente o ministro ele fala justamente nesse tema, pedindo para que a autoridade portuária faça o estudo técnico de viabilidade econômica e ambiental. Não discutindo o mérito das mudanças que estão sendo colocadas, mas tem que apresentar. E até a presente data não foi apresentado, então o PDZ, em tese, ele está parado no TCU. Eles estão colocando um toque de caixa, mas eles não divulgam essa liminar que está aqui, para eu deixar uma cópia com vocês aqui, que é uma liminar que não foi derrubada ainda. E foi dado várias questões para eles apresentarem, e após isso aqui, o TCU criou um acordo recente, que é um acordo que foi essa semana agora, que ele determina para o Porto, para o Brasil todo, não é específico para Santos. Ele é o acordo organizados, né? Acordo 2711, onde ele coloca que fala inclusive do trabalhador portuário, promover estudos que adotem medidas do fornecimento da mão de obra portuária do órgão. E aí ele fala da questão de discutir com os sindicatos. Está dizendo aqui, nesse acordo, e fala que fomentar também as autoridades portuárias, desenvolver estudo de viabilidade e capacidade de desenvolvimento e gerenciamento de projetos e elaboração de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ele está dando, não é só para Santos, agora é para o Brasil todo. Então, eu acho que, de repente, ainda tem uma chance, viu, Boturão? É um caminho claro. de você fazer com que essas autoridades repensem, não é bem por aí. Ninguém é contra o Porto. Trabalhador é contra o Porto. Todos a favor. Todos aqui né? somos a favor que venha a economia para cá, mas que nós tenha a segurança da cidade, a segurança que o doutor colocou, minimamente uma questão social, não é questão de você... É que tem essa revisão do trabalho. Eu acho que o mundo do trabalho ele vem se desenvolvendo no nível mundialmente, o Boturão falou, tem porto que não tem mais mão de obra portuária. Mas também foi necessário fazer a automação, a mecanização total por conta da Segunda Guerra Mundial, porque não tinha trabalhador para executar aquelas tarefas. Roterdã é uma. Né? Agora tem os 10 maiores portos do mundo, você vê os 10 maiores portos na China, ela tem 5, os 10 tem 5 da China, a mão de obra é braçal, a mão de obra ainda é tecnológica, sim, tem, mas não totalmente robotizada. Então, acho que é importante frisar isso, que é possível você acompanhar a evolução aos poucos e ser direcionando esses trabalhadores para umas outras atividades na retroporto ou na indústria. E aí você tirando aos poucos, dentro de um programa de transição. É inadmissível para a cidade, né, que você tenha manuseamento de determinados materiais, né, determinados equipamentos, enfim, né, na ponta da praia. Ponta da praia é um local adensado, né, um local onde as pessoas moram, pessoas vivem. Ali tinha que estar o terminal de passageiros, Sim, com gás, né? Isso. Não é isso? Isso. Mas eu acho que o principal mesmo, né, como o Chico está falando, é a gente preservar o trabalho, os empregos, né, que isso aí é importantíssimo, e nesse plano estudar um meio para que crie empregos.
E não essa falsa propaganda, porque o que eu estou te sim, falando, claro. Chico, é trabalhador que está sempre conversando comigo, com o doutor Stalin, os advogados, doutora, mas não tem isso, não tem trabalho. A questão da pandemia, que eu conversei contigo, mas enfim, como a gente não tem mais tempo, acho que nem para falar sobre pandemia agora, a gente está só falando da questão dos postos. É tanto problema, né? É fato que não está gerando empregos, está extinguindo. E a ideia, a propaganda enganosa, nossa, veio a celulose, olha, nossa, quantos empregos. Enquanto isso, como você já bem falou aqui, Deikmar, Rodrimar, Libra, extinção, aí se a gente for colocar todas essas empresas, já foram mais de 5, 6 Muito mil mais. postos de trabalho perdido, né? Mas essa questão das novas tecnologias, eu tenho um caso concreto aqui na nossa região muito interessante e assustador. A empresa, dentro da sua cadeia produtiva, tem lá dentro uma outra fábrica que produz oxigênio. Fábrica grande, com vários equipamentos. Essa fábrica funciona sozinha, não tem funcionário. Ela é monitorada a partir de, parece que Mairiporã, né? E ela funciona aqui sozinha, sem funcionário nenhum. Ela é apenas monitorada a vários quilômetros daqui. Quando dá algum defeito na máquina, então vem uma equipe de uma empresa terceirizada, entra na fábrica, vai lá, conserta o equipamento e vai embora. Quer dizer, não tem funcionários. É assustador isso, né? É assustador, é terrível mesmo, viu? Infelizmente é assim. Doutor Stalin, obrigado mais uma vez pela presença, viu? Eu que agradeço e vamos em frente, esperando dias melhores Se Deus para quiser. nós todos. Valeu, Chico, Principalmente obrigado em função também. do Porto, né? Obrigado também, Chico. Eu agradeço, Boturão, doutor Stalin, doutora Thelma, por estar aqui. Sempre é bom estar aqui com vocês. Doutora Thelma Rodrigues, muito obrigado mais uma vez e até a outra sexta-feira. Né? Porque Hoje é quinta. Eu que agradeço, é muito rápido. Espero que o Chico volte aqui mais uma vez para a gente tirar mais dúvidas aí sobre como está indo o Porto aí nesse PDZ, né, nesse plano. E vamos lembrar, queridos, precisamos criar empregos. Vamos tomar cuidado com essa onda aí. Ninguém é contra o Porto 360 graus, nada. O que nós queremos é garantir os empregos. É verdade. Segunda a sexta-feira, estamos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. E o Ponto de Vista tem a sua reprise às 8 da noite. Obrigado. Valeu, gente. Tchau.